Já imaginou você acordar pela manhã, procurar e não encontrar mais ninguém na cidade em que mora, exceto um pequeno grupo de jovens que, assim como você, também não está entendendo nada o que está acontecendo? Hoje iremos recapitular um filme de ficção e fantasia que vai te deixar no mínimo muito curioso. O filme da vez se chama Sozinhos. O filme começa com uma garota chamada Leila, que participa de uma corrida de karts. Então, aparentemente, ao cruzar a linha de chegada, ela tira o capacete e a vemos com lágrimas nos olhos, como que triste com alguma coisa. A cena então corta e vemos Leila já em casa, com seus pais falando que eles precisavam fazer uma viagem juntos, pois acham que deveriam passar mais tempo entre família. Porém, Leila parece não aceitar bem essa ideia. Acontece que seu irmão, chamado Asian, está hospitalizado devido a um acidente e de alguma forma ela está se sentindo culpada por isso. No dia seguinte ela acorda e continua sua vida comum de estudante. Enquanto corria com seus amigos, de repente 2 de suas colegas estão em uma briga e uma delas zomba do irmão de Leila. Furiosa, ela então acaba dando um chute na cara da garota. Mais tarde, ela vai para o parque de diversões sozinha. Lá, ela decide ir no brinquedo mais assustador do parque e parece não sentir medo algum, estando totalmente de boa. Já no dia seguinte, ela acorda, anda um pouco pela casa, mas não consegue encontrar ninguém. Era como se seus pais tivessem desaparecido. Ela então tenta usar o celular, porém não consegue, pois não havia sinal algum. Ela pega sua bicicleta e sai para procurar pessoas na vizinhança, mas nota que todos simplesmente desapareceram por completo. Indo mais longe, ela sai explorando pela cidade e corre para o hospital, porém seu irmão também havia desaparecido. Alguns momentos depois, ela percebe que não está sozinha quando vê outros 2 adolescentes, Camille e Terry. Eles então decidem ficar juntos e ir para a delegacia. Na chegada, eles encontram uma outra pessoa que tinha ficado preso lá. Seu nome é Dodger. No entanto, ele parece não ser muito amigável e quando se solta, imediatamente os deixa e sai com a motocicleta roubada. Leila sugere para que eles vão até o distrito comercial e lá terem uma visão mais ampla da cidade. Terry então rouba uma arma da delegacia e os 3 vão de bicicleta chegando ao centro da cidade, onde lá avistam uma mensagem de SOS em um prédio. Eles rapidamente então entram e sobem pelo elevador. De repente, o elevador para no meio do caminho e uma voz misteriosa diz a eles para soltarem suas armas e bolsas. Depois disso, o elevador simplesmente continua a subir. Ao chegarem lá em cima, eles conhecem a pessoa por trás da voz misteriosa, um garoto rico chamado Ivan. Eles vão até o topo do prédio, mas como esperado, eles não conseguem ver nenhum movimento na cidade. Eles acreditam que as pessoas foram evacuadas enquanto eles dormiam devido a algum acidente inexplicável. Ivan então leva seus novos amigos para verem a coleção de carros de seu pai. O grupo pega um Mustang e continua procurando por ajuda. Em um túnel, eles encontram Dodger, que estava gravemente ferido. O grupo então rouba uma ambulância e de repente são atacados também por flechas. Felizmente, Leila é uma motorista habilidosa e eles conseguem então escapar de lá a salvo. Algum tempo depois, eles param em um hotel 5 estrelas e decidem passar a noite lá. Leila consegue puxar a flecha do peito de Dodger, salvando-o da morte. Fascinados com tudo que há no hotel, eles aproveitam seu tempo ali. Porém, não percebem que estavam secretamente sendo seguidos por um drone. No dia seguinte, Leila pergunta a Dodger se ele viu quem atirou nele ou não, mas ele afirma que não viu nada lá. Dodger se irrita porque acha que Ivan é racista e então imediatamente sai de lá. Leila e os outros então decidem segui-lo para verem se encontram alguma pista. Eles finalmente chegam à fronteira da cidade, encontrando uma névoa espessa bloqueando seu caminho. A neblina parece envolver toda a cidade, impossibilitando a saída deles. Alguns momentos depois, a turma decide ir à casa de Camille e tentam encontrar outras pessoas, enquanto Ivan fica no carro tentando ligar um rádio comunicador. No entanto, logo depois ele decide seguir os outros e ao sair do carro não percebe que desengata a marcha, fazendo com que ele se mova sozinho. Enquanto isso, Camille fica frustrada e começa a quebrar e jogar as coisas, dizendo a Leila que quer ver novamente sua mãe e então chora. Na saída, Leila e os outros então percebem que o carro não estava mais no local onde haviam deixado. Leila procura pelo carro na descida da rua e o encontra no fundo de uma garagem. Ela vai até ele e entra, no entanto, ela percebe que alguém com uma máscara está se escondendo no banco de trás e então foge dali depois de quase ser golpeada com uma faca. O mascarado persegue eles e quase alcança Leila devido a ela querer pegar de volta uma pulseira que cai de seu pulso, mas felizmente conseguem fugir em um ônibus escolar. Terry mostra a gravação que ele fez na hora do ataque do homem mascarado e decide chamá-lo de Steelman, pois ele o lembra desse personagem dos quadrinhos. Enquanto isso, lá fora, nenhum movimento ou alguém é visto, somente locais completamente sem ninguém. Mais tarde naquela noite, Terry pergunta a Dodge por que ele foi preso pela polícia, porém ele não parece estar disposto a responder isso.
Então Leila nesse momento tem uma ideia e diz que o pai de Ivan deveria ter acesso a algum carro blindado, pois ele era um grande banqueiro. No dia seguinte, a turma então retorna à casa de Ivan e encontram lá o carro blindado, na esperança de que eles possam atravessar a enorme névoa com ele. Eles chegam perto da névoa e percebem que ela estava se aproximando deles, quando de repente ouvem alguém falando através do rádio avisando-os para não atravessarem o nevoeiro. A voz diz que vai ajudá-los, então eles felizes e esperançosos decidem dar as coordenadas do Hotel Majestic onde estarão. Eles então voltam para o hotel e finalmente têm a oportunidade de se conhecerem. Mais tarde naquela noite, bêbado, Ivan acorda Leila e entrega a arma para ela dizendo que viu alguém no hotel. De repente, Steelman, o mascarado, aparece e persegue Leila. Mesmo ela tendo uma arma com ela opta por correr fora e se trancar no quarto de limpeza. Dodge aparece para ajudar, mas Steelman consegue fugir do hotel. Nesse momento, um drone monitora Camille secretamente. Já pela manhã, enquanto Dodge vai a algum lugar, Terry percebe que a névoa estava se aproximando deles cada vez mais. Leila decide então seguir Dodge e chega a uma velha igreja. Ele fala para ela que não acredita que a voz no rádio virá para os ajudar. Quando de repente eles avistam um sinalizador disparado do hotel em que estavam e imediatamente correm de volta para lá. As coisas pioram quando descobrem que Camille tinha desaparecido. Um drone então aparece na frente deles, forçando-os a segui-lo se quiserem que Camille sobreviva. Então eles são levados até um prédio abandonado. No entanto, lá o drone diz a eles que apenas um pode entrar no prédio, enquanto o resto terá que ficar do lado de fora. Dodge se dispõe a ir, mas antes que ele vá, Leila entrega a ele uma arma e o abraça. Ele diz a ela que se ele não voltasse em 10 minutos, eles podem ir até ele. Então 5 minutos se passam, mas Dodge não volta. Assim, Leila decide entrar sozinha, apenas para descobrir que ele tinha sido morto. De repente, Steelman aparece, sufocando-a e tentando matá-la com sua faca. Ela fica incapaz de lutar, mas felizmente Terry chega na hora certa e bate na cabeça dele sem piedade. Leila tira a máscara do homem e descobrem se tratar de um simples jovem como eles. E enquanto estão surpresos com isso, uma figura estranha passa por trás deles sem que eles percebam. Eles então levam e enterram Dodge, lamentando sua morte. Depois disso, levam Steelman para a velha igreja e Leila começa a questioná-lo. Contudo, eles percebem que ele tem síndrome de Down, então eles não conseguem coletar nenhuma informação dele. Terry reconhece o logotipo de sua camisa, dizendo que Steelman pertence à associação de sua mãe que ajuda jovens com deficiência. Então, por conta disso, Leila poupa a vida dele. Ela então encontra uma caixinha que Dodge escondia, e dentro dela tinha uma carta. Ela descobre que ele foi preso porque acidentalmente atirou em um homem que maltratava sua mãe. Pouco tempo depois, eles fazem contato com o homem do rádio novamente e então dão a ele sua coordenada atual. Acontece que o homem que estava se comunicando todo esse tempo pelo rádio com o grupo é a mesma pessoa que raptou Camille. De repente, a névoa chega e se espalha dentro da igreja, obrigando o grupo a fugir dali. Alguns momentos depois, pelo áudio que eles escutam no rádio, eles percebem que o sequestrador está escondido em um circo e eles então decidem ir até lá comprovar. Eventualmente, eles encontram Camille, que estava trancada dentro de uma caixa pelo homem que dizia pelo rádio que iria ajudá-los. Eles descobrem também que foi ele quem ordenou que o rapaz apelidado de Steelman matasse Dodge. Porém, por ele não ter conseguido executar os outros do grupo, o homem atira nele uma flecha e o mata ali mesmo. Os outros aparecem e ameaçam atirar nele se ele não soltasse Camille. Contudo, o homem revela uma verdade perturbadora para eles, afirmando que tinha acontecido um incêndio no parque de diversões onde Leila tinha ido há alguns dias atrás. Terry, porém, nesse momento atira nele e o impede de falar mais. Ele então dá a Leila um panfleto que a deixa perturbada e sem esperança. Ela sai correndo dali e depois finalmente começa a lembrar do que tinha acontecido antes. Ela viu Camille, Ivan, Dodge e Terry no parque. Então ela percebe que eles estão mortos, vítimas do acidente com o incêndio. Ivan vê o folheto e finalmente entende a verdade também. Percebendo que eles estão mortos e não podem morrer duas vezes, Leila corre imediatamente para onde tinham enterrado Dodge e o tira de lá. Ela então conta a verdade para ele, que fica confuso, porém somente com o que tinha acontecido com ele. Então ela acrescenta dizendo que tudo o que estava acontecendo agora era apenas a sua imaginação e nada disso era real. Então, depois de Leila tentar passar pela névoa e ficar inconsciente por isso, Dodge leva ela para onde estão os outros, que ficam chocados ao ver que ele estava vivo. Em um sonho de Leila, seu irmão sugere que eles atravessem a névoa e ela então acorda de repente. O grupo finalmente então decide fazer isso, na esperança de encontrar algo além dela. Depois de uma longa e difícil jornada, eles então chegam ao outro lado da névoa, onde encontram um enorme edifício e caminham em direção a ele. Na chegada, eles encontram muitas outras pessoas que provavelmente morreram também no mundo real.
O filme termina com eles vendo o homem que antes havia tentado matar eles, em pé no topo de um prédio, onde todos ali o saudavam, indicando que ele era o líder daquela comunidade e que eles ainda teriam muitos problemas para enfrentar. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!